Olá, galera, tudo bem? Eu sou Nil Andrade, o arquiteto que faz. E conforme prometido, estou aqui agora para cumprir e mostrar para vocês o nosso orçamento comparativo EPS versus tijolo. Recebi muitas indagações, muitas perguntas pela internet, no meu Instagram, sobre os valores comparativos desse tipo de construção. E estamos aqui para destrinchar uma obra comparando EPS e construção convencional. Então, vamos lá, vamos ao que interessa: comparação em construção em EPS. A planta que utilizaremos como modelo para nosso comparativo é a planta de um sobrado que tem 120 metros quadrados. Porém, por forças de circunstâncias e para nós não nos alongarmos muito no nosso comparativo, iremos comparar apenas o andar térreo. Esse andar térreo ele contém garagem, uma sala, banheiro, cozinha, quarto e área de serviço, além de uma área de circulação, já que o terreno tem 200 metros quadrados. O solo desse terreno é um solo de areia fofa e de baixa resistência, portanto é um solo propício para a construção da fundação em radier. Então vamos lá. Esse é um estudo de locação de pilares, é uma planta de locação de pilares, caso a planta fosse construída em tijolo. Nós utilizaríamos aí uma forma conservadora de distribuição de cargas. Tá? Essas sapatas teriam 1 metro por 1 metro, sabendo nós que o mínimo o mínimo recomendado pela NBR é uma sapata de 80 por 80. Mas este terreno em especial é um terreno praiano, é um terreno de restinga, de areia muito fofa. Então, as sapatas devem ter, no mínimo, 1 metro por 1 metro. A profundidade dessas sapatas é de 1,5 metro. O toco é aquele pescoço que tem entre a sapata e a viga baldrame. Ele é de 30 por 30. E as vigas baldrame são de 15 por 35, 15 de largura e 35 de altura. Os pilares utilizados para essa construção seriam pilares de 15 por 25 centímetros. Eu gosto de dar esses dados técnicos para que nós possamos comparar a obra de igual para igual, ok? Se essa obra fosse construída em radier, seria um radier ocupando uma área de 71 metros quadrados, porque nós temos passeio em volta, tem a garagem, e o volume de concreto utilizado para esse radier seria 12 metros cúbicos. Seguiremos então com a especificação de cronograma da obra. É importante colocar o cronograma, porque só através de um cronograma é que nós conseguiremos dimensionar a obra e todos os serviços que precisam ser executados. Primeiro, montar gabarito, 1 dia. Escavar buracos de 1,5 metro por 1,5 metro com 1,5 metro de profundidade, 6 dias. Preparar caixas, 3 dias. Concretar sapatas, 4 dias. Concretar topo da sapata, 1 dia. Caixas do pilar, 2 dias. Concretagem, 1 dia. Armação das caixas do baldrame, 3 dias. Concretagem do baldrame, 1 dia. Tempo total de execução desta fase, 22 dias. Custo de mão de obra da fundação. Os valores que nós utilizaremos para esse orçamento são os valores médios pagos hoje aos profissionais da área, que seria R$ 200 a diária do pedreiro e R$ 120 a diária do ajudante. Então, aos 22 dias utilizados no nosso cronograma, o pedreiro receberia R$ 4.400 para a execução desta fundação. E os ajudantes receberiam R$ 5.280, totalizando um custo de R$ 9.680.
Agora o nosso comparativo em construir uma fundação em radier. Preparação do terreno, 1 dia. Entrada de aterro, mais 1 dia. Construção de caixaria, 2 dias, ou seja, o gabarito. Instalação de ferragens, 2 dias. Conferência geral, mais 1 dia. Concretagem, meio dia. Por que considerando meio dia? Porque normalmente nós contratamos a empresa de concreto usinado e se marcarmos para 7 horas da manhã, às vezes chega 9 horas da manhã, chega 10 horas da manhã, chega 2 horas da tarde. E se os trabalhadores estão lá apostos para fazer o trabalho, eles terão que receber por esse trabalho. Então nós colocamos aí 8 dias e meio de obra efetiva para a construção de um radier, ok? Agora nós podemos comparar o custo de construção do radier. Inclusive gostaria de salientar que este radier da foto, ele já está lá no meu Instagram, ele já foi construído em abril de 2020 e tem todas as fotos do processo construtivo desses 2 radiers. Foram 8 dias efetivos de obra. Com os mesmos valores praticados para os mesmos profissionais, nós utilizaríamos 8 dias e meio, o pedreiro recebeu R$ 1.700 e os ajudantes receberam R$ 2.040, com um custo total de obra de R$ 3.740. Bem, considerando o mesmo terreno e que a planta seria construída com o mesmo platô, nós tivemos aí um preço efetivo do aterro, 14 metros cúbicos de aterro espalhado por R$ 300. Foram necessários para nivelamento deste terreno 56 metros cúbicos de aterro. No radier tem um diferencial em que nós utilizamos uma máquina para espalhar. Então, o custo total de nivelamento e para espalhar junto com o aterro custou R$ 1.200. Já se fosse no baldrame, nós não poderíamos utilizar uma retroescavadeira, como foi utilizado, conforme você pode ver na foto, para espalhar. Por quê? Porque os baldrames estariam ainda novos, não estariam curados, e a máquina não poderia entrar para fazer o espalhamento desse aterro. Então teria que ser utilizada a mão de obra dos ajudantes para espalhar esse aterro. Então, o nosso custo, se fosse na viga baldrame, ficaria total de R$ 1.380, R$ 900 de aterro, mais R$ 480 de mão de obra necessária para espalhar todo este aterro. Gostaria de ressaltar ainda que o custo por caminhão do aterro é de R$ 300. Isso caminhão com aterro espalhado. Nós utilizamos 4 caminhões para aterrar este terreno, totalizando 56 metros cúbicos. Bem, se nós não espalhássemos com a máquina, receberíamos um desconto e pagaríamos R$ 900 pelos 4 caminhões. Em compensação, pagaríamos a diária dos ajudantes de R$ 480, só para deixar bem claro. Agora nós vamos seguir com a lista de materiais necessários para a construção da fundação em baldrame. Seriam 18 vergas de 10 milímetros a R$ 70, R$ 1.260. 200 estribos 15 por 15 a 89 centavos, R$ 178. É engraçado que eu estou parecendo aqueles locutores de mercado, né? Mas vamos lá, tá bonito. 10 metros de brita a R$ 80 cada metro, R$ 800. 60 tábuas de 30 centímetros a R$ 22 cada tábua, R$ 1.320. 20 estacas a R$ 10 cada uma, R$ 200. 40 sarrafos ou ripas, R$ 15, dá um total de R$ 600. 4 kg de arame recozido a R$ 12, dá R$ 48 de custo. 8 metros de areia lavada a R$ 95 cada metro, R$ 760. 2 quilos de prego a R$ 15 dá um total de R$ 30.
15 colunas 7 por 27 de 10 milímetros. Isso é muito importante que seja de 10 milímetros, que é o que a norma coloca como o mínimo das ferragens necessárias para execução de pilares, tá? E de vigas baldrames. R$ 65,00 cada coluna, dá um total de R$ 975,00. Tubulação, conexão, R$ 800,00 gastamos de tubos e conexões para esta obra. E 70 sacos de cimento, naquela época, a R$ 23,00 o saco de cimento. Hoje, outubro de 2020, o saco de cimento está custando R$ 25,50. Mas o que foi gasto em abril de 2020 foi R$ 23,00 por cada saco de cimento, que dá um total de R$ 1.610. O que nos daria um custo efetivo de material, um custo total de R$ 8.581 para a construção em viga baldrame. Agora vamos para a lista de materiais para a construção no radier. Precisamos de 24 unidades de malha pop reforçada 4.2 de 15 por 15, R$ 69,00 cada malha dessa, que dá um total de R$ 1.656. 14,2 metros cúbicos de concreto usinado, R$ 325,00 o metro cúbico do concreto, dá R$ 4.615. 6 metros de brita a R$ 80,00, R$ 480,00. Para que é necessária essa brita? Para fazer a cama do concreto, para nós colocarmos e fazer o nivelamento do terreno, para que não haja uma perda de concreto e que não haja também perda de a perda de umidade do concreto para a terra. Ele não pode ser diretamente na terra. Nós podemos utilizar a lona para fazer a concretagem desse radier, ou podemos utilizar também a pedra como cama para esse concreto. Ok? E 20 tábuas de 30 centímetros a R$ 22,00, R$ 440,00. 9 estacas, ou perna de 3, em alguns lugares, como aqui no Rio de Janeiro é chamada, R$ 10,00, R$ 90,00. 10 treliças de 6 milímetros pesada, 4.2 por 4.2, a famosa H8, aquela treliça que nós utilizamos na laje, que é o modelo mais comercial. A R$ 34,00 dá R$ 340,00. 12 colunas 7 por 27, 10 milímetros, a R$ 65,00 dá R$ 780,00. E tubos e conexões nós gastamos os mesmos R$ 800,00, afinal de contas é o mesmo projeto. Mas eu coloquei o tubo e a conexão para que ele pudesse compor o valor total de material para esse tipo de construção, tá? E que daria um custo total de R$ 9.201. Aí nós levamos a desvantagem nessa construção, levando em conta o material gasto. Porém, vocês lembram que nós ainda estamos em uma grande vantagem lá na execução, na mão de obra. Então, na nossa conclusão comparativa para a construção da fundação com sapatas isoladas e viga baldrame, nós gastamos mão de obra R$ 9.280, material R$ 8.581, aterro R$ 900, mão de obra para espalhar esse aterro R$ 480, aluguel de compactador R$ 260. Tempo total de execução, 22 dias. Custo total da fundação de viga baldrame, R$ 19.501. Lembrando que nós estamos levando em conta valores de projeto, taxas fiscais, taxas trabalhistas. Nós estamos colocando apenas aquilo que faria diferença nesta obra, tá? Tudo que é igual, como projeto, como taxas trabalhistas, nós deixamos de fora desse comparativo. E então, prossigamos com a conclusão comparativa da fundação por radier. Mão de obra, R$ 2.860. Material, R$ 9.201. Aterro, R$ 1.200. Aluguel do compactador, R$ 260. Tempo total de execução, 8 dias e meio.
custo total de construção de um radier, R$ 13.521, o que representa uma economia de 31% nos gastos entre a construção de uma viga baldrame e de uma fundação com radier. O ganho de tempo foi de 13 dias, um ganho absurdo de tempo e uma economia estupenda, uma economia maravilhosa. Está provado aí, por este comparativo, que a construção em radier, além dela ser bem mais segura e bem mais forte do que a construção da viga baldrame, para este tipo de terreno, ela é, além de tudo, mais barata. Por que eu estou chamando a atenção para este tipo de terreno? Porque é o seu calculista quem vai determinar qual é o tipo de fundação que você deve utilizar. O seu terreno é quem vai determinar, e o seu estudo de solo é quem vai determinar o tipo de fundação que será utilizada, seja para construção em EPS, seja para construção em steel frame, seja para construção em tijolo convencional. É sempre muito importante chamar um experiente calculista, um engenheiro calculista para a sua obra. E nós vamos seguindo no nosso comparativo, e agora nós chegamos na alvenaria, o fechamento desta obra. Agora é que começam os jogos. Valores da alvenaria em tijolo cerâmico, assentamento e embolso. Nós utilizaremos aí um total de paredes que dá 145 metros quadrados de parede. Para nós fecharmos estas paredes, nós precisamos de 3.000 tijolos. E hoje o custo do milheiro do tijolo está a R$ 1.600, o que daria um total de R$ 4.800. Para o assentamento, nós teríamos que utilizar 20 sacos de cal, de cal hidratada. A R$ 25 cada saco, daria um total de R$ 500. 8 metros de areia lavada a R$ 90 daria R$ 720. E 28 sacos de cimento a R$ 23 na época, daria R$ 644. Lembrando que eu estou utilizando valores praticados em abril de 2020. Daria um total de custo de material para o levantamento e assentamento dos tijolos de R$ 6.664. E não podemos esquecer que para o assentamento de tijolos nós precisamos lembrar da macroestrutura, que seriam os pilares e a viga cinta. E para isso nós utilizaríamos 21 colunas 7 por 20 para fazer pilares de 15 por 25. A R$ 60 cada uma, daria um total de R$ 1.260. 3 metros cúbicos de pedra, a R$ 90, dá um total de R$ 270. 3 metros cúbicos de areia lavada, que daria também R$ 270. 31 sacos de cimento, a R$ 23 o saco, daria R$ 713. 3 quilos de pregos, a R$ 17, daria R$ 51. 2 quilos de arame, a R$ 12, daria um total de R$ 24. E 2 pacotes de espaçadores. Isso porque muita gente não utiliza esses espaçadores, mas eles são importantíssimos para que a ferragem não encoste nas tábuas na hora da concretagem, o que faz criar feridas no concreto e o que faz com que não seja obedecido o recobrimento ideal do concreto. Então precisamos utilizar sempre esses espaçadores na construção, que daria um total de R$ 50. Um custo total de construção dessas vigas e pilares daria R$ 2.638. Agora, se nós somarmos a macroestrutura com o material de assentamento, nós vamos ter um gasto aí total de R$ 9.312. As tábuas, lembrando que as tábuas não foram consideradas para este cálculo aqui, porque nós utilizaríamos as tábuas já que foram recuperadas lá da viga baldrame. Bem,
E chegamos na hora de comparar aí as alvenarias em EPS. Para esses 145 metros quadrados de EPS, de paredes, né, nós precisaríamos da placa em EPS que tem um custo médio, isso é um custo médio de R$ 90. Isso porque quando nós pedimos o projeto para levantar o seu orçamento, é porque nem todas as paredes do seu projeto serão estruturais. As paredes estruturais são um pouco mais caras e as paredes de fechamento são um pouco mais baratas. Então nós precisamos do projeto, e de preferência até o projeto estrutural, também para definir o que vai ser mais caro e o que vai ser mais barato, quais serão as conexões, os reforços que serão utilizados. Tá? Isso daria um total de R$ 13.050. 6 vergas de 10 milímetros a R$ 40 dá um total de R$ 240. 4 litros de aditivo acrílico, e é muito importante utilizar apenas o aditivo acrílico. A R$ 12 daria aí R$ 48. 6 quilos de microfibra de poliéster, R$ 17 cada quilo de microfibra, daria aí R$ 102. Lembrando que a microfibra de poliéster não é obrigatório utilizar, porque nós utilizamos para recobrimento do EPS a argamassa, que é feito com um sistema de 3x1, 3 unidades de areia para 1 unidade de cimento, e isso seria teoricamente o suficiente para dar a resistência necessária para os painéis. Mas nós sabemos que tem umidade, nós sabemos que tem rachaduras que são provenientes de uma macura eventual do concreto, e é bem melhor utilizar essa microfibra e o aditivo para proporcionar uma saúde à argamassa. 8 metros de areia lavada, R$ 90, R$ 720. 32 sacos de cimento, como já disse, nós estamos utilizando aí valores de abril de 2020 a R$ 23 o saco, daria R$ 736, com um custo total de R$ 14.896. Alguns itens, como tubulações, conduítes, caixas de passagem elétrica, foram suprimidos também deste cálculo, assim como do cálculo para a parede convencional, porque não alteraria o valor do estudo, correto? Porque iria utilizar a mesma quantidade e os mesmos materiais. Custo de mão de obra de assentamento do tijolo. Tempo de assentamento, 22 dias. Abertura de canais, aquele velho quebra-quebra que gera o desgaste, que gera muito entulho e que nos faz gastar dinheiro. 3 dias de abertura de canais. Reboco, 15 dias. Laje, montagem e concretagem dessa laje, 4 dias. Tempo total de obra, 49 dias. São necessários 49 dias, num cronograma bem fechadinho, para construir uma edificação de 70 metros quadrados com um banheiro, um quarto, cozinha, área de serviço, garagem e sala de estar. Voltamos lá para a diária do pedreiro de R$ 200 e a diária do ajudante a R$ 120. Gastaríamos aí com os nossos trabalhadores um total de R$ 9.800 do pedreiro e R$ 11.760 dos dois ajudantes, dando um total aí de R$ 21.560 para fazer o assentamento de tijolo. E para o fechamento em EPS, quantos dias nós gastamos? O que seria utilizado? Assentamento ou fixação das placas, 5 dias. Abertura de canais. Eu estou colocando um dia, mas a abertura desses canais já seriam feitos junto com o assentamento. Eu prefiro fazer depois, porque aí você já tem todas as paredes na posição ideal. Um dia. Concretagem, ou o lançamento do chapisco nessas paredes. 2 dias. Reboco, 3 dias. Montagem da laje, os mesmos 4 dias, obviamente, lá da construção convencional. Então, nós temos um tempo de execução para esta obra de 15 dias,
considerando os mesmos valores para a mesma quantidade de profissionais. Então daria 15 dias do pedreiro, R$ 3.000, e 15 dias de 2 ajudantes, R$ 3.600, o que daria um total de R$ 6.600. Custo de aluguel de equipamentos para o tijolo convencional. Andaimes, R$ 320 por mês, mais R$ 200 que é cobrado para 15 dias de aluguel sobressalente. Afinal, nós utilizaríamos aí 49 dias para a construção dessa obra. Como nos primeiros dias não precisa ter um andaime na obra, nós ficaríamos aí alguns dias sem esse andaime e depois locaríamos ele para pegar aí só 1 mês e 15 dias, né? Senão teríamos que fechar 2 meses. Banheiro químico, R$ 2.000 por mês e R$ 1.500 por mais 15 dias. Container para as ferramentas. Nem sempre dá para você guardar ferramentas, máquinas na casa do vizinho. Às vezes a obra é um pouco distante ou você não tem aquela amizade com o vizinho para poder guardar lá. Então dá R$ 1.200 por mês, mais R$ 800 por 15 dias de aluguel de container. Betoneira, dá R$ 400 por mês, mais R$ 260 para os 15 dias sobressalentes. Água, precisamos contabilizar água. 5.000 litros de água para esta construção, afinal ninguém tem água de graça. E nós gastaríamos aí em torno de R$ 140 de água para essa construção. Energia, R$ 350 para todos os maquinários que fossem utilizados nesses dias necessários para essa construção, o que dá um custo total de aluguel e serviços de R$ 7.170. Custo de aluguel de equipamentos e serviços na construção em EPS. Andaimes, nós utilizaríamos apenas 15 dias, então o custo com andaime seria em torno de R$ 200. E nem sempre você precisa utilizar o andaime na construção com EPS, mas eu gosto de utilizar as escoras, as mesmas escoras que nós utilizamos para escorar a laje, eu gosto de utilizar para dar o prumo nas paredes de EPS. É muito mais fácil fazer a prumagem com aquelas escoras do que fazer com escoras de madeira. Eu acho bem mais prático. Então daria R$ 200 o aluguel dessas escoras ou andaimes. Banheiro químico, R$ 1.500 por 15 dias. Container para ferramentas, R$ 800 para 15 dias. Betoneira, R$ 150 para 15 dias. Projetor de argamassa, R$ 12 por metro quadrado. Aí eu estou falando do aluguel do projetor. Existem vários projetores aí no mercado e pessoas alugando esse projetor. Você pode também comprar um compressor e o projetor do tipo caneca, que sai às vezes um pouco mais em conta. Para R$ 12, 290 metros quadrados que nós temos de reboco, já que são 145 metros quadrados de paredes, daria 3.480 o gasto aí com o aluguel do projetor de argamassa. Água, nós gastamos menos da metade de água referente ao que é gasto na construção convencional. E isso daria um total de R$ 54. Energia elétrica, gastaríamos aí um total de R$ 50, já que quase não se utiliza máquinas rotativas ou máquinas elétricas nesse tipo de construção. E daria um total aí de aluguel e serviços de R$ 6.234. Bem, meus queridos amigos, chegamos ao final do nosso processo comparativo e vamos considerar todos os processos envolvidos na construção, na execução dos dois sistemas, ok? E aí vamos relembrar os números lá de todos os cálculos. Para alvenaria em tijolo cerâmico, o custo real de material fica em R$ 9.302, contra R$
R$ 896 do material em EPS. Se eu estou falando de todo o material gasto no radier, no assentamento do tijolo e no levantamento das paredes. Então, o EPS aí perdeu de lavada no custo de material. Mão de obra. No tijolo cerâmico, nós gastamos aí R$ 21.560 de mão de obra. E no EPS, nós ganhamos de lavada, gastamos aí com mão de obra R$ 6.600. Aluguel de material, R$ 7.170. Aluguel de material para EPS, R$ 6.234. Custo total da obra, nas duas modalidades, custo em alvenaria para tijolo cerâmico, R$ 38.032. Custo da alvenaria em EPS, R$ 27.730. Tempo de obra, 49 dias para construção em tijolo cerâmico. Tempo de obra em EPS, 15 dias. Então, tivemos aí um resultado de uma diferença, de uma economia de 28% para a construção em EPS e de um ganho de tempo de 34 dias. Ou seja, você estaria morando na sua edificação, na sua casa, 34 dias antes do previsto e pagaria aí por essa construção 28% a menos. Está constatado matematicamente que a construção em EPS é muito mais barata, muito mais vantajosa, sem falar no conforto térmico, sem falar no tempo de execução de obra, sem falar na obra limpa. Nós podemos mostrar matematicamente que a construção em EPS é muito mais barata que a construção convencional. É óbvio, como eu costumo dizer, cada terreno, cada obra é como uma impressão digital. Cada um tem as suas peculiaridades e são os profissionais contratados, arquitetos, engenheiros, que vão determinar para a sua construção qual o melhor sistema a ser adotado. Esse é apenas um estudo direcionado para aquelas pessoas que têm dúvida do custo de mão de obra e custo total da obra nesse sistema de construção. Então, meus amigos, continuem me seguindo, vai lá, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber avisos de sempre que eu colocar e postar os vídeos aqui no canal. Um abraço para vocês, compartilhem com seus amigos, com seus familiares e não esqueça de fazer o seu comentário. Pode fazer o seu comentário, seja ele negativo, seja ele positivo, faça o seu comentário. Nós precisamos saber se você está gostando desse canal, tá bom? Um grande abraço em todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Eu sou Nil Andrade, o arquiteto que faz.